Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1, eu vou ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nós lemos até o versículo 9. Nós estamos fazendo o treinamento de como pregar. É muito bom o livro de Atos, por isso eu estou lendo ele. Antigamente, quando eu estava na igreja de Champali, porque eu ia para o exército, mas no mês de outubro eu fui para Tegu. Saí da igreja, fui para Tegu, informei a igreja que eu ia pro exército, eu queria ir para minha casa também avisar, e daí assim eu parti de Champali. Os irmãos, porque eu ia pro exército, eles fizeram uma despedida para mim. Eles embrulharam batata doce, biscoitos. E a gente começou a conversar assim, fazendo uma rodinha. Mas um irmão falou o que para mim? Ah, por causa do missionário, por causa do pastor, eu tive um grande esforço para pagar essas batatas doces, né? Uma vez ele falou, eu perguntei, o que é isso? Ele falou, uma vez eu estava em casa. Então, ele foi vender um saco de batata doce, mas aí o vizinho falou para ele comprar 2 sacos de batata doce. De repente esse irmão pensou o quê? Nossa, essa batata doce tá tão barata, que desperdício, né? Mas, então é só eu levar pro evangelista da igreja e falar para ele comprar. Aí ele veio correndo para a igreja. E naquele tempo, a batata doce era bem pesada, não era uns 10 quilos, né? Mas mesmo assim, e ele veio correndo. E quando ele chegou na igreja, eu falei, irmão Kim, muito obrigado. Eu estava orando para Deus me dar batata doce. Irmão, você trouxe batata doce para mim. Ele falou que eu falei isso para ele. Eu não me lembro direito dessa história, né? Mas esse irmão, ele trouxe a batata doce para eu comprar dele, né? Mas como eu fui falando assim, ele falou que já não conseguiu mais falar nada para mim. Ele simplesmente falou, tá, evangelista, pode comer a batata doce. E depois ele falou que teve que se esforçar muito para falar para eu pagar a batata doce. Eu não sei se isso é fé, se não é. Enquanto eu vivi, Deus ele fez muito trabalho na minha vida. E porque eu estou trabalhando pelo Evangelho, eu tenho que coração? Deus vai me dar saúde.
Ele vai me preparar para minha velhice. Eu não desconfiei disso nem um pouquinho. Sempre que eu precisar, sempre que Deus precisar, ele vai me utilizar e quando ele mandar eu subir, eu vou subir. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu pensei que eu ia viver até 60 anos e eu comecei a organizar a minha vida. Depois que eu fiz 60 anos, eu não estava mais envelhecendo. Então a minha vida tinha que acabar logo. Mas a partir dos meus 60 anos, o meu corpo começou a ficar muito saudável. Eu fiz 50 anos. Então, quando eu comparo meus 50 anos com meus 70 anos, quase não tem diferença. Então, com 70 anos, com essa situação, assim, dessa forma, eu pensei, assim eu vou viver até os 100 anos. Então, se você for bastante odiado, diz que você vive bastante, né? E de vez em quando eu oro diante de Deus. E tem vezes que eu fico chateado porque a minha oração não é respondida. Mas depois que passa o tempo, toda a minha oração é respondida, né? Parece que Deus não respondeu. Mas aí tem muitas vezes que eu só percebo depois que Deus respondeu a minha oração. Com certeza Deus está vivo dentro do meu coração. Mas o único problema é que os irmãos, eles não percebem isso. Hoje eu liguei para um irmão. Eu liguei para o irmão e falei o quê? Em Serra Leoa, eles querem construir uma escola. Então, se tiver dinheiro, será que a gente não podia dar um apoio? Aí ele perguntou, quanto? Aí eu falei, acho que uns $100.000 vai dar para ajudar lá. Eu falei uma coisa que eu jamais havia falado na minha vida, né? Eu nunca tinha falado isso. Então, esse irmão, pastor, eu não posso ajudar com $100.000, né? Mas eu quero ajudar. Eu não sei como eu pensei nisso, né? Agora, a Serra Leoa está construindo uma escola. Eu vi passando isso na internet 1, 2 vezes, essa notícia. Então, o país da Coreia que eu vivo é um país muito abundante. E na África, em Ruanda, ultimamente está acontecendo muito trabalho do evangelho, mas eles não estavam conseguindo autorização religiosa. Para poder tem que comprar um terreno, construir uma igreja e tem que construir a igreja. E a gente queria construir a igreja e ele pensou que a Coreia ia ajudar. Ah, o pastor ajudou a igreja do Haiti. Será que o pastor também não vai me ajudar? E aí, como o pastor não falou nada, aí ele acabou não comprando o terreno porque o dono já trocou o que ele tinha falado. Aí os irmãos falaram o quê? De lá. Então os irmãos falaram, né? Então vamos construir pela nossa força a igreja. Eu tenho o coração de querer ajudar todos os países pelo evangelho, né? É difícil naquele país. Mas se naquele país eles mesmos fazerem isso e trabalharem pelo evangelho, eles vão ser muito mais abençoados, né? Então, tem gente que do tamanho do fígado da pulga, não sei qual o tamanho do fígado da pulga, mas eu ajudo um pouco as igrejas assim pequenas. Então, eu ajudo um pouco as igrejas pequenas. E naquele dia eu me lembrei da história da batata doce. O irmão Kim Jong-un. No começo eu fui para Changpali.
Um dia eu estava andando na cidade de Champali. E eu me encontrei com esse irmão na rua. Aí eu perguntei, o que você está fazendo? Aí eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou assim, que ele estava desfazendo, ele estava abotoando, fazendo tipo trabalhos assim como costuras, né? E quando eu me encontrei com ele, eu preguei para ele na rua e eu o chamei e depois ele recebeu a salvação. Normalmente, eles saem do trabalho às 11 horas, né? E quando chegam em casa, eles chegam em casa umas 11 horas da noite. Aí eu falei para ele, em vez de ir para casa, dorme na igreja. Aí como ele não conseguia ler a Bíblia de manhã, eu falei, antes de dormir, lê a Bíblia 1 hora. Esse irmão começou a ler a Bíblia. Olhando para a situação daquele irmão, jamais poderia falar para ele ler a Bíblia. Porque ele tinha que ir logo trabalhar. Mas esse irmão começou a ler a Bíblia e eu fiquei tão agradecido por isso. Então esse irmão lendo a Bíblia, a vida desse irmão começou a mudar. Deus começou a trocar a vida dele e o evangelho começou a trabalhar na vida dele. Eu fiquei tão agradecido para com Deus. Pessoal, uma irmã veio até mim e falou, pastor, eu quero me divorciar. E ela começou a falar o jeito que o marido dela tratava. Por isso que eu somente posso me divorciar dele, pastor. Quando eu escutei aquilo, realmente ela tinha que se divorciar dele. Ele é muito mau, esse marido. Como é que ele pode tratar uma esposa tão boazinha assim, dessa forma? Então se divorcia. Saiu até aqui da minha boca. Aí quando eu parei para pensar, não, peraí, eu sou pastor, eu sou servo de Deus. Então não posso dar minha resposta, eu tenho que dar a resposta de Deus. Então essa irmã queria se divorciar, estava difícil com o marido. Aí eu pensei, será que ela tem que se divorciar ou não dele? Então o que será que Jesus Cristo falaria nesse caso? Eu falei, não se divorcie. Ela perguntou, por que, pastor? Nós temos Deus, irmã. Você acha que Deus vai querer te dar tamanha dificuldade para fazer você se divorciar? Não! O gratificante é que essa irmã estava escutando o que eu estava falando para ela. Ela já estava com todo o plano de se divorciar. Ela escutou o que eu estava falando para ela. E a vida dela estava ficando muito difícil. O marido também já estava se preparando para se divorciar, estava desprezando ela. Mas depois de 3 anos, o marido dela recebeu a salvação. E eles estão vivendo de uma forma tão feliz. Eu sou pastor. Não eu. Mas eu sou o servo de Deus. Então eu fecho meus olhos, eu não olho com os meus olhos, eu tenho que enxergar com os olhos de Deus, tenho que tampar meu ouvido, não com o meu julgamento, eu tenho que escutar a voz de Deus. Eu tenho que fechar minha boca e tenho que falar a palavra de Deus, isso é um pastor. E de vez em quando eu vejo alguns irmãos, realmente é assim. É verdade, é assim. Eu sou uma pessoa assim que aceito o que as pessoas falam pra mim. Quando eu escuto o que as pessoas estão me falando,
Eu fico concordando, é verdade, é verdade. Eu acho que se fosse eu ia receber a salvação bem rápido. Por isso, depois de um tempo eu paro para pensar, peraí, eu sou pastor. Eu sou servo de Deus. Eu não tenho que ter meu julgamento, meu plano. Eu tenho que seguir o plano e o julgamento de Deus. Isso é um servo de Deus. Então, o que Deus vai falar sobre isso? Eu falei para ela. E se você seguir o coração de Deus, eu vi Deus trabalhando dessa forma, eu falei para ela. Hoje nós lemos Atos capítulo 9. Se por acaso tem até Atos capítulo 28. Vamos supor que até Atos capítulo 28 tivesse um capítulo muito grosso. Aí tiraria um capítulo. Aí seria até Atos capítulo 27. Vocês não pensam assim, né? Mas eu sempre penso nessas coisas. Então, aí eu pensei, então qual capítulo será que eles tirariam? Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11... Essa vez eu fiz uma prova com os seminaristas. Gênesis capítulo 1 até o versículo 50, vocês têm que escrever o conteúdo. E o capítulo 2, vocês têm que escrever o conteúdo. Não tem um seminarista exato. Então, todos eles pensavam que sabiam bem a Bíblia. Né? Então, quando fizeram a prova, eu pude sentir que realmente eles abaixaram o rabo. Lendo o livro de Atos, será que eu tiro o capítulo 1? Será que eu tiro o capítulo 2? Capítulo 3? No capítulo 1, Jesus, ele subiu e daí ele desceu o Espírito Santo, aí depois no outro capítulo, Pedro pregou, 3.000 receberam a salvação, depois no outro Pedro curou o coxo de nascença, e depois teve Ananias e Safira, e Deus trabalhou, e depois no capítulo 9 teve a conversão de Saulo. Então eu tirei Atos capítulo 9. Se não tivesse o capítulo 9, como seria? Eu acho que as pessoas se decepcionariam muito. Só estava aparecendo o Saulo perseguindo as pessoas, mas aí depois do capítulo 9, ele fala o quê? Pessoal, eu fui enganado. Então, nesse momento, no coração dos irmãos pode surgir uma grande esperança, uma grande felicidade, uma grande alegria. Nossa, até o apóstolo Paulo pode receber a salvação. Então, por isso, para ter esse coração, é que Deus escreveu Atos capítulo 9. No capítulo 3, o coxo de nascença foi curado. E no capítulo 3, quando ele foi curado, todo mundo olhou para ele, então as pessoas seguraram o Pedro. Aí o Pedro falou, por que vocês estão me glorificando? E ele pregou o evangelho. No capítulo 2... 3.000 pessoas receberam a salvação. E daí depois mais 2.000 pessoas, 5.000 pessoas receberam a salvação. Pessoal, 5.000 pessoas receberam a salvação. E Pedro depois foi parar na prisão. Então, o Pedro foi parar na prisão. E sabe o que é surpreendente? 5.000 pessoas receberam a salvação e vendo esse trabalho que Deus fez através dele,
No coração de Pedro surgiu que tipo de coração? Surgiu um coração incrível. Que coração? Antigamente, ele ficou com medo das servas da casa do sumo sacerdote, né? E ele negou a Jesus Cristo. E não fazia nem muito tempo que isso tinha acontecido. Mas ele, com toda a coragem, começou a falar com os sumos sacerdotes. Quando falaram para ele não pregar mais esse nome de Jesus, ele pensou que Pedro responderia sim. Pessoal, pense. Você acha que é mais correto eu seguir a palavra de Deus ou a sua palavra? A gente não tem como não falar aquilo que a gente viu. Eles não podiam falar nada contra Pedro. No capítulo 4 tem perseguição. No capítulo 5 aconteceu o problema de Ananias e Safira. Eu já falei. Então, o apóstolo Paulo falou o quê? O Pedro, como encheu Satanás teu coração para esconderes uma quantia da propriedade? Se você não tivesse vendido, você não precisa. Se você vendeu, você não precisava esconder. No capítulo 6, os helenistas e os judeus, eles entram em atrito. Satanás, dentro da igreja de Deus, ele coloca várias desconfianças. Começa a entrar um monte de desconfiança. Enquanto a gente prega o evangelho, todos esses problemas são resolvidos. Então, entrando em Atos capítulo 9, capítulo 7, 8, 9. Então, o maior perseguidor era Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse ali alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Pessoal, quando a gente lê esse tipo de Bíblia, esse tipo de palavra, meu coração tem tanta esperança. Pessoal, José, ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. E a esposa de Potifar, o José, ele salvou todo Israel. Ele imaginava que ele ia salvar todo Israel através disso? Ele jamais pensaria assim. O Potifar, ele somente pensou assim: eu só comprei um servo inteligente. Quando ele estava na prisão, ele salvou todas as pessoas. Quem é que imaginaria que ele estaria na prisão e ele que salvaria todo o povo da fome? Ninguém sabia disso. Mas Deus, desde criança, José sonhou. E os irmãos se prostraram diante dele, as estrelas do céu se prostraram diante dele, os feixes dos irmãos se prostraram diante dele. Então Deus mostrou exatamente isso para ele. Então o José que Deus via era um José que ia salvar o povo de Israel. O Potifar, o José que Potifar via era só um servo inteligente que entrou na casa dele para trabalhar. Ele é um pecador, mas é um pecador bonzinho, né? Ele somente consegue enxergar até aí. Em Tejon, o ancião Kim, ele começou a fazer a cirurgia de olhos, LASIK, né? A cirurgia laser de olho. Quando ele começou, ele estava próximo a mim, que eu estava em Tejon naquela época. Aí eu falei, faz cirurgia laser. E ele tinha que comprar a máquina para fazer a cirurgia, mas ele não conseguia comprar porque não tinha dinheiro. E justo naquela época, qual foi a graça que ele recebeu?
Então, por que esse lá se não... Então, não é que você precisa pra viver, né? Se você, pô, é uma coisa opcional. Então, não tava vendendo bem. Então, lá na Alemanha, eles tinham essa máquina de fazer, só que aí eles foram até esse ancião Kim. Aí eu falei pra ele, cada vez que quiserem fazer uma cirurgia, você aluga essa máquina, né? Aí foi assim que ele começou. E os estudantes do News Corps, naquele tempo, custava $2.500. E os nossos jovens indo para a África, eles queriam deixar os óculos em casa, não queriam ir de óculos viajar. Aí eu falei pro ancião Kim, fala a verdade para mim. Quanto custa essa cirurgia? Sem lucro. Aí eu falei, por $1.000, não dá para fazer para os nossos estudantes essa cirurgia? Os estudantes gostaram tanto. Aí no mês de janeiro, fevereiro, os jovens vinham fazer a cirurgia, vieram de Gwangju, de Daegu, de Daejeon, vieram de todas as cidades. E as pessoas começaram a pensar como, nossa, eu acho que esses estudantes, eu acho que esse oftalmologista é muito bom, porque as pessoas estão saindo de Seul para ir para Daejeon. E aí ele começou a fazer um monte de cirurgia a laser. Então os estudantes estavam falando o quê? Depois que fazem a cirurgia e depois que abrem os olhos, eles enxergam o mundo de uma forma muito clara. Porque meus olhos são ruins. O mundo parece que é escuro. Mas depois que você faz a cirurgia a laser, falou que o mundo fica bem claro. Quando eu escutei isso, eu queria comprar também uma máquina de fazer cirurgia laser. Eu queria abrir os olhos dos irmãos da nossa igreja. Só coisas carnais, coisas que não vão dar certo, que não vai receber a salvação. Os irmãos só conseguem enxergar essas coisas. Pessoal, se vocês enxergarem o Saulo com os seus olhos, um perseguidor, uma pessoa que pegou o nosso tio, prendeu, é o mesmo Saulo, mas o Saulo que Deus enxergou e o Saulo que nós enxergamos é completamente diferente. Depois de Adão, por milhares de anos, enquanto nós fomos dominados por Satanás, ele entortou os nossos olhos. E aquele mundo onde Deus trabalha, ele tapou os nossos olhos para a gente não enxergar, viver bem no mundo, viver nas coisas da carne, porque a gente só consegue enxergar essas coisas. Essa salvação que nós recebemos, não tem nem comparação. Não tem comparação, pessoal. Ir para o inferno eterno, a gente não tem nem comparação com isso. Então a gente pensa vagamente, eu vou pro céu, eu acho, não sei se tem céu, mas eu acho que eu vou. Tá, não é tanto assim, né? Mas não é assim, tanto assim, né, pessoal? Por isso, pessoal, a gente recebeu essa tão precioso evangelho, essa salvação. A gente recebeu de graça. Então a gente fala só algumas coisas e a pessoa pode receber a salvação, mas as pessoas ficam caladas. Realmente, eu falei para o ancião Kim, eu falei, mesmo que você gaste um pouco de dinheiro, será que não tem uma máquina de fazer cirurgia laser nos olhos para abrir os olhos espirituais? A cobiça do mundo, não para enxergar as coisas do mundo, mas para a gente poder enxergar o mundo onde Deus trabalha.
Porque a gente não enxerga esse mundo de Deus, a gente tem preocupação, tem medo. Hoje de manhã, a irmã Ná veio testemunhar. O ancião Ná, né? E ele tem um emprego muito legal. Ele compra filmes. Ele falou, nossa, que fica tão cansado de assistir filme. E quem é o primeiro a assistir o filme aqui na Coreia é o ancião Na. Falou que ele fica assistindo o filme o dia inteiro e depois ele escolhe. Aí depois se aparecer um filme ruim, eu quero brigar com ele, né? É brincadeira, eu nem assisto o filme. Mas é verdade, os nossos olhos se abrirem espiritualmente, é o mesmo mundo, mas a gente vai enxergar de uma forma completamente diferente. Vamos todos fechar os olhos e pensar. Então vamos imaginar o Saulo, ele pegando os cristãos, batendo neles, perseguindo. Imagina depois ele, como ele foi para a prisão, ele apanhou, ele foi perseguido, ele foi apedrejado. Quando a gente lê o livro de Gálatas capítulo 1, o que está escrito? Que foi escolhido desde o ventre materno, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava na barriga da mãe, Deus já tinha o plano, através do Saul, através dessa criança, até os fins da terra, eu quero pregar o evangelho. Deus já preparou isso, já tinha planejado isso, ele está falando. Satanás. Saulo, ele já sabia que ele tinha sido escolhido desde o ventre materno para poder pregar o evangelho de Deus. Mas Satanás já tinha plano para trabalhar na vida de Saulo também. Então Saulo estava indo conforme o plano de Satanás. As pessoas que se encontraram com Jesus Cristo e essas pessoas que falaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado, Saulo falou, esses trapaceiros, como Jesus Cristo pôde ressuscitar em 3 dias? Se a gente for pensar... Então, a célula falou que se 30 minutos não chegar oxigênio na célula, falou que morre. Então, como ele reviveu? Como se ele morreu e 3 dias ele ressuscitou? Essas pessoas que acreditam em Jesus Cristo, elas são todos trapaceiros, enganadores. Satanás, ele sabia de Saulo. Ele sabia como fazer para as pessoas não acreditarem em Jesus. Fez ele perseguir, bater, aprisionar. Para fazer esse trabalho, ele foi pedir para o sumo sacerdote autorização para ir para Damasco, para ir pegar os judeus, para pegar os cristãos. Então os cristãos estavam com medo, estavam se escondendo, estavam orando. E de repente, veio uma luz do céu. Ele estava andando e veio uma luz do céu. E veio uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo abriu os olhos e ele não conseguia enxergar nada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem é o Senhor?
Eu sou Jesus Cristo Nazareno que tu persegues. Ele se assustou. Foi isso. Era verdade que Jesus Cristo estava vivo. Mas por que eu não fui pesquisar? Eu escutei que as pessoas falaram que Jesus Cristo ressuscitou. Não, isso é mentira. Eles são trapaceiros. Você acha que eu vou acreditar? Então, esses cristãos são tudo mentirosos. Eles têm que morrer. E naquele momento, Saulo, ele nem tentou saber direito. Ele somente queria falar que os cristãos eram trapaceiros e mentirosos. E ele, se arrependendo, ele voltou, ele se arrependeu de coração. E ele... Então, eu falei até aqui, eu vou falar sobre outra coisa agora, tá? Então, Satanás, desde da barriga da mãe, não, Deus, desde o ventre materno, já sabia que ele seria um pregador do evangelho. Saulo, para que ele não se tornasse trabalhador do evangelho, para que ele se tornasse uma pessoa contra o evangelho. Dentro do Saulo, ele colocou todo o plano e Satanás começou a trabalhar dentro dele. Como ele trabalhou? Os cristãos, falando que Jesus Cristo morreu na cruz. Quando Saulo escutou, e depois que Jesus Cristo ele ressuscitou, então Saulo falou que não, isso é trapaceiro, ele estava sendo trapaceiro. Isso é uma mentira para enganar o povo, eles são mentirosos. Satanás colocou esse pensamento. É verdade, é verdade. Como alguém que foi crucificado morreu? Como uma pessoa que parou de respirar na cruz, reviveu depois de 3 dias? É mentira. Então ele aceitou na hora a palavra de Satanás. Amados irmãos, escutem. Então, a partir daquele momento, ele começou a perseguir os cristãos, começou a querer matar, começou a colocar na prisão. Quando Satanás vê, meu plano está dando certo. Então, se ele continuar assim, ele é um trabalhador escolhido por Deus, mas se ele não fizer o trabalho de Deus, ele vai ficar contra Deus, ele vai perseguir os cristãos e ele não vai me seguir. Porque ele fez errado, ele não vai conseguir se arrepender, então ele vai ser meu servo. Ele sempre vai ser meu escravo. Eu servi, eu ganhei a Deus, eu posso vencer a Deus, Satanás pensou. Então ele pensou que Saulo jamais se arrependeria. Porque ele escutava muito bem o que ele estava falando. Ele acreditava muito bem no que Satanás colocava dentro dele. Sabe o que é glorificante? E aleluia! É que Deus é mais forte do que Satanás. Tem um rio chamado Nakton. Tem um rio que aparece na frente de Nakton. Então, ele conecta com a minha cidade natal, Songsan. E lá naquele rio, quando eu era criança, eu sempre ia lá tomar um banho. E quando eu entrava no rio, então, às vezes as crianças entram no rio e morrem afogados. Porque no verão tem chuva muito forte. Aí eu tomava banho. Aí quando o sol se punha, então a gente fazia uma fila e fazia 2 fios. A gente fazia uma rede, era 2 times. Então, a partir das crianças menores, a gente fazia uma fila e, por último,
Ah, então a gente fazia revezamento. O mais importante não importa quem nada bem no começo, o mais importante é o último. Então a gente pensava, o nosso amigo mais velho, ele tá ali na nossa fila, então a gente vai ganhar. Então na nossa vida a gente tem muita briga. Então Deus e Satanás, quem é mais poderoso? Quem é que tem mais poder? Quem é que tem mais força? É assim que é decidido. Se por acaso nós não estivermos do lado de Deus, vamos supor, se Satanás fosse mais forte do que Deus, então a gente tem que largar Deus e tem que ficar do lado de Satanás. Pessoal, quando a gente vê, independente do que aconteça, no final, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Amém? Às vezes parece que não vai dar certo, às vezes parece que isso vai cair, isso não vai, parece que a gente vai morrer, parece que não vai dar certo, mas no final, Deus realiza a sua vontade. Essa é a nossa esperança. Então, independente do que aconteça durante o processo, vamos fazer um teste. Então a gente faz um teste com os seminaristas e os seminaristas e os pastores. Então a gente faz uma luta, né? Vamos supor que eu e o pastor vai lutar. Então quem tiver do meu lado, do meu time, vai ganhar se eu lutar melhor do que o pastorinho. Do outro lado, todo mundo perdeu. É no revezamento, né? Quer dizer. Aí chegou a minha vez do revezamento. E se eu ganhar, então todo o meu time ganha. É nesse Jesus Cristo que nós acreditamos, no Jesus Cristo mais forte que Satanás. A gente cai, fica em tentação. A gente cai, porque aí a gente fica difícil. Mas no final, quem é que luta? Jesus Cristo. Quando a gente lê o livro de Atos, surge força, por quê? Satanás, para que Saulo não se tornasse Saulo não se tornasse servo de Deus, ele segurou a Saulo. E ele fez Saulo matar os cristãos, fez colocar na prisão, queria ir para Damasco, queria perseguir os cristãos para continuar pregando. Quando estava fazendo esse tipo de trabalho, até ele começar a subir para Damasco, Saulo, em a visão de qualquer pessoa, era uma pessoa que ia perseguir os cristãos. Ninguém enxergava ele como um servo de Deus. Parecia que Satanás estava vencendo, parece que a gente está perdendo, tá dando errado, que a gente está fracassando. Sabe o que é gratificante? Deus. Quando a gente lê Atos capítulo 9, o Saulo foi para Damasco. Ele estava indo para Damasco e de repente uma luz bem forte fez ele cair no chão. E aí a voz do céu falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma coisa incrível. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, independente de quem pregue o evangelho, realmente, pessoal, o evangelista Moon pregar, o pastor Park Yong-ju. Então, parece que é uma pessoa que não vai conseguir receber a salvação. Parece que aquela pessoa não vai conseguir receber salvação. Aquela pessoa parece que não vai receber salvação. Parece que aquela pessoa não vai dar certo. Mas Deus
naquele dia, olhando pelo binóculo, então Satanás estava assustado. Ah, não, eu pensei que Saulo nunca ia pro lado de Deus. Não, ele está caindo pro lado de Deus, não pode. Pessoal, às vezes tem umas mulheres endemoninhadas, né? Mulheres endemoninhadas. Aqui está o irmão Kim Yong-jong e ele tem uma irmã. E depois que eu conversei com esse irmão, o irmão Kim falou para mim: pastor, a minha irmã, ela tem um problema, o senhor pode fazer comunhão com ela? Aí eu falei: traga. E ela tá na igreja de Daegu. Aí eu conversei com ele, com o marido dela, e a gente estava sentado no chão conversando. E a gente estava conversando. Aí eu abri a Bíblia. E eu falei: olha aqui a Bíblia, eu mostrei para ela. Até pouco tempo atrás, ela estava conversando normal, e depois de 1 minuto, ela começou... Nossa, é estranho, né? Não fazia nem 1 minuto. Eu achei estranho isso. Aí eu falei: olha aqui na Bíblia. Ai, que saco! Aí ela começou a falar palavrão. E o marido do lado ele ficou assustado, né? Que é isso? Ela tá louca? Aí derramou o suco, derramou tudo. Fica quieto! Ela começou a mandar eu ficar quieto. O marido ficou assustado. Aí eu falei: senhor, espera. Aí eu perguntei pro irmão: irmão, você pode tirar 3 dias de folga? Aí ele ligou: ah, tá, posso, pastor, consegui 3 dias de folga. Então, irmão, você e a sua esposa utilizem 3 dias esse quarto, tá? E todos os dias que eu tiver tempo, eu vou orar pela sua esposa. Ele ficou muito assustado com a sua esposa. Satanás estava dentro dela e estava escondido, e naquele dia ela apareceu. No dia seguinte, eu bati na porta e eu entrei no quarto daquele casal. Aí ela: ai, tá vindo de novo. Ah. E aí a gente começou a cantar antes de orar. Eu cantei, só que aí a gente estava cantando, aí o irmão errou. Daí ela pegou e não sabe nem cantar direito, e começou a rir. E ela estava quebrando o clima para pregar. Aí eu queria impor a mão na cabeça dela para orar, e ela rejeitou. Aí eu comecei a rir. Tá, eu não preciso impor a mão na sua cabeça para orar, porque Deus vai escutar igual. Aí eu ri. Por quê? Porque Jesus Cristo vence a Satanás. Aí eu orei. Esse espírito imundo não conseguia aguentar. Aí no dia seguinte, eu fui de novo. Tá vindo de novo! Aí eu falei: sai daqui agora. Vou sair daqui depois de amanhã. Quem mandou sair depois de amanhã? Sai em nome de Jesus Cristo agora! Aquele Satanás, diante de Jesus Cristo, não pode fazer nada.
Não podia fazer nada. Uma vez, tem uma outra mulher endemoniada lá no centro de retiro de Tedok. Quando eu vi aquela mulher endemoniada, onde estavam os irmãos descansando, ela estava lá no meio. Aí eu falei, por que você está fazendo isso? E ela estava atormentando. Ela olhou assim para mim, que é isso? Quem é você? Aí eu falei para os irmãos. Eu falei para levar para a sala de reunião dos pastores, aquela senhora. Aí quando eu fui, os irmãos que levaram ela não sabiam como carregá-la. Quando ela era jovem, ela foi estuprada. E mesmo casando, ela tendo filho e o filho sendo grande, ela não consegue se esquecer daquele medo. Satanás colocou esse medo de insegurança, esse coração de insegurança. Quando Satanás quer entrar no nosso coração, então ele tem que dar insegurança no nosso coração. Aí ele fica dando, ele fica perturbando, né? Aí, tá, entra, então entra. Então, Satanás, ele é muito insistente. Quando eu olhei para aquela senhora, eu fiquei com tanta dó dela. Essa mulher, ela não sabia nada, né, que estava com um demônio. Mas o marido dessa senhora... Imagina ter uma mulher endemoniada em casa. Imagina o quanto ela não deve gritar. Os filhos voltando para casa e vendo a esposa endemoniada. Imagina que vergonha para eles. Eu tava com mais pena dos filhos do que dela. Eu tava com dó do marido dela. Aí eu orei, Deus, tenha piedade dessa mulher. Conceda a sua graça para o marido dela. Por favor, faça com que ela seja uma boa mãe para os seus filhos. E aquela mulher saiu silenciosamente. Aí quando a gente acabou o retiro, chegou a próxima semana, e eu fiquei com a minha esposa o dia inteiro lá no centro de retiro, e ela estava lá também. Ela tava com o cobertor sozinha. Eu fui pro lado daquela senhora. Eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar e ela ficou quieta. E no último dia do retiro, acabou o último dia do retiro, aí estava com o irmão do meu lado e ele falou, pastor, tem uma senhora endemoniada que veio da nossa igreja e o demônio saiu. E ela foi salva e ela tá perfeitamente bem. Quem é? Aí quando me contou, era aquela senhora. E como já era a hora que todo mundo estava dormindo, eu não podia me encontrar com ela. E no dia seguinte, como era a Santa Ceia, eu não me encontrei com ela. Eu não consegui mais me encontrar com ela. E depois, o pastor falou que aquela senhora colocou uma roupa nova, veio testemunhar. Eu fiquei muito agradecido. Ele é o Deus, o Santo Deus de todas as coisas. E eu sou servo, sou filho dele. Eu sou um com Deus. Se eu viver a minha vida inteira com Deus, é muito gratificante. Satanás.
Jamais queria deixar Saulo acreditar em Deus. Não, não, Saulo, eu não posso deixar você acreditar em Deus. Não, eu tenho que te segurar. Você não pode ter outro pensamento. Não, você tem que ficar do meu lado. Você tem que pegar esses cristãos, você tem que prendê-los. Até então, Satanás pensou que ele era o vitorioso. Deus, ele só ficou quieto. Quem é que eu vou pegar dos cristãos em Damasco? Então as pessoas estavam se preocupando, estavam orando, e em Damasco, ele estava indo para Damasco, e de repente uma luz bem forte começou a iluminar. E Saulo se assustou e caiu por terra. Ele abriu os olhos e não viu ninguém. Mas ele escutou uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Com certeza ele escutou uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que eu persegui? Eu só persegui os cristãos, esses mentirosos que dizem que Jesus ressuscitou. Quem foi que eu persegui mais? Saulo falou, Senhor, quem és tu? Saulo, ele estava muito curioso. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que diz que eu estou te perseguindo? Eu só persegui esses cristãos mentirosos. Quem é o Senhor? Ele estava tão curioso. Ele não sabia que ele era Jesus. Eu sou Saulo, eu sou Jesus que tu persegues. Ele se assustou. Eu fui enganado. Era verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Era verdade que Jesus Cristo estava vivo. Mas eu persegui as pessoas que falaram que Jesus ressuscitou. Eu falei que era mentira. Eu falei que eram pessoas prejudiciais à sociedade. Eu falei que essas pessoas tinham que morrer. Ele começou a se sentir culpado. Por que eu não perguntei exatamente? Por que eu não fui procurar exatamente? Por que eu aceitei simplesmente o que essas pessoas me falaram? Por que será que eu fiz isso? E ele trocando o coração, Senhor. E Jesus falou, levanta-te, entra na cidade. Até agora, ele foi seguindo a voz que Satanás colocava no pensamento dele. E naquele dia, aquela voz que estava dentro dele, ele jogou fora. E pela palavra de Jesus Cristo, levanta e vai para a cidade. E entra na cidade. E pela primeira vez ele entrou. Seguindo a palavra de Jesus. Satanás pensou... Eu pensei que Saulo não acreditaria em Jesus. Eu pensei que ele não seria mudado. Ai, eu perdi Saulo. Que triste. Então, as mulheres endemoniadas, quando Satanás quer sair, fica chorando, porque Satanás não quer sair dessa pessoa. Mas diante de Jesus Cristo, esse demônio de Satanás, ele se prostra, ele fica com medo. Porque se Jesus está vivo e está trabalhando, ele tem medo disso. Eu vi muitos demônios saindo.
Por quê? Aquele Jesus Cristo glorioso que eu acredito é mais sábio do que Deus, ele é mais misericordioso e ele tem misericórdia. Naquele dia, o Saulo, ele de servo de Satanás se tornou servo de Deus. Naquele dia, se o Saulo tivesse vivido, ele percebeu quão mal foi ele seguir o pensamento que Satanás deu, quão mal foi ele perseguir os cristãos. Ele começou a se arrepender dentro do coração dele. Agora eu não posso mais seguir o meu pensamento. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Pessoal, o Deus que nós acreditamos é maior do que Satanás. De vez em quando somos enganados por Satanás, parece que as coisas vão dar certo. Mas vocês acham que Satanás é louco para trabalhar por vocês? Até parece. O nosso Senhor Jesus Cristo é que está do nosso lado. Ele lhes ama verdadeiramente. Ele é que é por vós. E ele expulsa todo o trabalho de Satanás e nos deixa em meio à graça de Deus. Mas porque Satanás não consegue vencer a Deus, ele faz o trabalho de nos enganar. Ah, assim vai ser bom. Ah, assim vai dar certo. Ah, assim você vai ganhar dinheiro. Ah, assim você vai viver bem. Parece que eu vou fazer bem. Pelo meu pensamento, pela minha teimosia. Satanás está arrastando o nosso coração. É muito gratificante. As pessoas, cada pessoa recebendo a salvação, vendo que voltam para Deus, é tão precioso isso. É muito precioso. E os irmãos sendo enganados por Satanás, ficando contra Deus, são muito coitados. E no final quem vence é Deus. No final vai ter que ficar diante de Deus. E diante de Deus, o que essas pessoas vão falar? Eu tenho dó. Deus sabe de todas as coisas. Amados irmãos, qualquer pessoa que veja, parece que não vai ganhar. Parece que Saulo ia prender as pessoas. Ninguém deve ter tido esperança que Saulo ia receber salvação. Saulo é meu servo. Ele jamais vai virar o coração para Deus. Ele sempre vai trabalhar como meu escravo. Então, ele deve ter acreditado nesse pensamento. Imagina quão feliz ele deve ter ficado, né? Ah, vou pegar todos os cristãos. No caminho de volta, Deus estava esperando. Aleluia. Realmente é muito gratificante. Saulo estava esperando, Deus estava esperando por Saulo. E Deus fez Saulo escutar a voz de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa palavra, o coração de ficar contra Jesus, o coração de perseguir aos cristãos, todo esse coração foi demolido.
os irmãos, dentro do poder de Deus. Quando a gente vê Deus trabalhando dentro da vida deles, é tão gratificante. Dentro deles, todo aquele plano de Satanás, e a gente sendo liberto do pecado, e a gente ter fé em Jesus Cristo, é uma coisa tão preciosa, é uma coisa tão gloriosa, e não tem nem como expressar. Agora, pessoal, o Saulo, ele entrou em Damasco. Deus mandou Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Vai à rua que se chama direita. E se encontre com Saulo. O Ananias se assustou. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Mas Jesus falou, vai, Ananias. O que está escrito aqui? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu não sei direito. Todos os dias eu me encontro com novas pessoas. E aquela pessoa que eu me encontro para pregar o evangelho, eu não sei se vai ser como um servo Saulo. Eu não sei se vai ser um servo que vai trocar a África, que se vai trocar a América do Sul, que vai trocar os Estados Unidos. Eu não sei. Mas, com certeza, entre as pessoas que eu me encontrar, eu acredito piamente que Deus tem um plano na vida dessas pessoas. Hoje também tem pessoas que estão perseguindo, que estão contra. Quando vocês veem, não, essa pessoa não vai dar, essa pessoa não serve, essa pessoa não vai receber salvação, eu não sei pregar o evangelho, se eu pregar o evangelho para essa pessoa não vai receber a salvação. Satanás coloca esse tipo de pensamento. Dentre as pessoas com as quais vocês se encontrarem, vai ter pessoas que vão ser como o Saulo. Eu piamente acredito nisso. E a gente não sabe. Nós não sabemos. É importante nós pregarmos. O importante é que cada vez que a gente prega o evangelho, Deus está conosco. No último versículo de Marcos, está escrito que Deus era com eles por onde quer que eles fossem pregar o evangelho. Vocês querem andar com Deus? Vocês querem que Deus se responsabilize por tudo? Vocês têm dificuldade? Vocês têm problema na vida? Preguem o evangelho. Então, Deus vai estar convosco. Ele vai lhes dar sabedoria para pregar o evangelho, Ele vai lhes dar o que falar, Ele vai lhes dar poder, vai lhes dar força, vai lhes dar felicidade, vai lhes dar gratidão, vai lhes dar saúde, vai proteger a sua família. Sem você, não façam nada, só preguem o evangelho. Quando eu vou para as conferências, eu não faço nada. Eu acordo de manhã, eu converso com os irmãos, faço comunhão com eles, aí eu tomo café da manhã e faço comunhão, aí eu prego de manhã, e depois que eu tomo café da manhã eu faço comunhão, aí depois
Aí eu almoço depois da conferência e depois eu faço comunhão de novo. E depois a única coisa que eu tenho para fazer, eu falo, Deus, que o Senhor faça tudo por mim. Se eu tiver que assistir televisão, que o Senhor assista por mim. Se eu tiver que comprar alguma coisa, que o Senhor compre por mim. Se eu tiver que fazer alguma coisa, que o Senhor faça por mim. Se tiver alguma falta, que o Senhor preencha para mim. Eu somente quero servir ao Senhor. Pessoal, embora vocês não sejam pastores, embora vocês não sejam pregadores, vocês também, Deus deu a graça para todos vocês. É só pregar o Evangelho. Então, Deus vai resolver todos os seus problemas. Quando eu penso, quanto mais eu penso, eu fico muito agradecido. Eu fico muito agradecido. Cada pessoa. Hoje à noite, o ancião Ná, ele testemunhou como ele pregou o Evangelho. O outro ancião também testemunhou. Depois do mês de março, todo mundo pregando, as pessoas começaram a ficar muito felizes. Pessoal, pregando o Evangelho parece que não vai dar certo, parece que vai ter um fardo. Não sejam enganados. Não existe nada mais feliz do que pregar o Evangelho. Não existe nada mais proveitoso nesse mundo do que pregar o Evangelho. Pessoal, se vocês pregarem o Evangelho, quanto mais vocês pregarem, recebendo ou não a salvação, surge esperança, surge felicidade. Você pode sentir que Deus está com vocês. Ah, Deus também está comigo. Vocês podem experimentar isso. Eu agradeço ao Deus que me salvou. Mas eu também agradeço muito ao Deus que me conduz para pregar o Evangelho. Diante desse Deus, eu somente tenho gratidão e eu o glorifico. Vamos orar. Santo Deus, Pai. Quando a gente lê o livro de Atos, a vida deles era difícil, mas pelo trabalho do Espírito Santo, eles tiveram tamanha felicidade, tiveram tamanha esperança. No capítulo 8, o eunuco da Etiópia, ele recebe a salvação. No capítulo 9, o Saulo, que era perseguidor, recebeu a salvação. No capítulo 10, o Cornélio recebeu a salvação. Essas histórias são tão graciosas, tão preciosas e tão esperançosas. Quando nós estivermos no peito de Deus, nós não temos nada para fazer, o Senhor faz tudo. Quando o Senhor estiver no nosso coração, quando o Senhor trabalha, nós acreditamos que seremos muito felizes. Até agora, os irmãos sendo enganados por Satanás. Senhor, nós vivemos uma vida muito vã. Nós tínhamos medo de pregar o Evangelho e nós ficávamos gaguejando diante do Evangelho. Mas agora toda a nossa igreja, que somente viva pelo Evangelho, servindo ao Senhor, que nós possamos depositar todo o resto da nossa vida diante de Ti. Que aqueles trabalhos muito preciosos que aconteceram em Atos, que o Senhor também dê para nós. Que o Senhor permita que as pessoas que a gente pregar possam surgir trabalhadores do Evangelho, assim como Saulo. As pessoas que estão morrendo, que o Senhor permita que elas recebam a salvação e que elas possam ter a alegria e felicidade. Que o Senhor possa permitir isso para nós. Nós não sabemos como conversar, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que aquele trabalho do Evangelho, que o Senhor possa trabalhar através de nós, dando a vida eterna para as pessoas, faça com que os nossos parentes recebam a salvação, que todas as pessoas que se encontrarem com nós,
Que o Senhor permita que possam estar no Evangelho conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.